Oi, gente, boa tarde. Hoje, em fitossanidade, vamos abordar o seguinte assunto, né? Sintomas e diagnose da ocorrência de pragas e doenças em cultivos de plantas. Como vocês já sabem, né, a aula está sendo gravada hoje, dia 25 de fevereiro de 2021, ficando aí à disposição de vocês para revisões no canal Vinícius Reis, _oficial, no YouTube. Questionem à vontade, ok? Não fiquem com dúvidas. Qual o objetivo dessa aula de hoje? É apresentar para vocês os principais sintomas da presença de pragas e doenças em plantas. O que é que você vai ganhar com a aula de hoje? Vocês podem ganhar habilidade para diagnosticar a presença de doenças e pragas em plantas a partir de características que estão presentes nas plantas. Ou seja, com a sua prática, com a sua vivência prática no campo, e associando isso à teoria que você começa a analisar, você consegue, a partir dos sintomas que a planta apresenta, que o fruto, quais são as possíveis pragas presentes na sua área ou a infestação de doenças também, permitindo assim que você, de forma mais precoce, entre com alguma medida, né, alguma estratégia de manejo para controlar ou erradicar essa praga ou essa doença da sua área, de modo que não tenha prejuízo econômico assim considerável, né, que você consiga conviver com a presença dessa praga ou doença. E aí eu vou iniciar a nossa apresentação aqui falando sobre algumas características que são importantes que vocês, em campo, consigam observar para que você tenha esses indícios da presença de alguma praga ou uma doença. Então, o primeiro passo para você fazer um correto controle de pragas e doenças em lavouras implementadas é você analisar, identificar de forma correta esses sintomas, porque algumas plantas podem apresentar sintomas semelhantes na planta e pode induzir você a um resultado, né, de forma equivocada. Então, eu apresento para vocês, por exemplo, aqui, inicialmente, sintomas tanto na parte aérea da planta, como vocês podem ver aqui, em galhos e folhas, bem como também sintomas em frutos, que pode acontecer, né? Tanto em frutos quanto em folhas, no cacaueiro. E aí, imagino que vocês reconheçam que tipo de sintomas são esses aí. Vocês saberiam me informar se é um sintoma do ataque de praga ou a presença de doenças no cacaueiro? Eu não, professor. Não sabe? O Austin coloca aqui. É o sintoma de uma doença muito importante na cultura do cacaueiro, chamada de vassoura de bruxa. E em relação à vassoura de bruxa, você saberia me informar, Austin, que agente fitopatógeno é esse? Ou seja, quem é que está causando a doença? É um inseto? É um micro-organismo? É um nematóide? Algum organismo que habita o solo? Que agente fitopatógeno é esse? Saberia informar? Washington, Graziele. Quem é que está causando essa doença? Oi, Mariana, boa tarde. Começamos agora. Graziele, não? Não. Então, Washington colocou aqui, é um fungo chamado Moniliófitora perniciosa. Então, quando você estiver em campo, é importante que você reconheça aqui, frutos com esse tipo de sintoma, ou seja, um apodrecimento do fruto aí, migrando para as regiões do fruto, tornando depois, quando está completamente infectado, totalmente aqui inviável para o consumo e também comercialização. E os sintomas, isso são sintomas no fruto do cacau. Na parte aérea do cacaueiro, vocês vão começar a observar os galhos tendo os entrenós mais curtos,
bem como também as folhas ficando desse jeito aí, ó, definhando aí em função do ataque do fungo Monilióftora perniciosa. Então, os galhos ficam realmente parecendo uma vassoura, por isso que dá-se o nome popular de vassoura de bruxa. Essa é a principal doença do cacaueiro, ok? Então, por isso que é importante você saber o que está acontecendo na parte externa, no exterior da planta, do fruto, porque isso nos dá informações para que a gente consiga identificar o tipo de doença que está sendo está presente, que está sendo manifestada na sua área, para a partir disso daí, bom, eu já sei que está acontecendo ali, tem sintoma do ataque de vassoura de bruxa, o que é que eu tenho que fazer? Qual o tipo de manejo que eu tenho que adotar, seja para a doença ou seja para o ataque de pragas? Entenderam? Então, essa é a importância de você conseguir identificar os principais sintomas e fazer a diagnose, da ocorrência dessas pragas e doenças. Porque de forma precoce, ou seja, muito cedo, você pode introduzir um manejo adequado para controle ou erradicação realmente dessa infestação na sua área, aí, minimizando os prejuízos. Certo, gente? Então, vamos lá. Bom, aqui em plantio de feijão, a gente tem uma doença chamada de mofo branco, que vocês podem observar aqui, ó, no caule do feijão. Toda essa estrutura esbranquiçada está relacionada com a presença de um fungo chamado de Sclerotinia sclerotiorum. Então, vocês vão observar aqui, visualmente na planta, essa estrutura aqui. Cuidado para não confundir com o ataque de pragas de cochonilhas, ok? Que são insetos. Então, o mofo branco, ou podridão branca do feijão, nos apresenta esse tipo de sintoma, essa presença aí, os sintomas são essas folhas aqui realmente já mortas, né? E as estruturas do fungo, que a gente chama de sinais também, né? São as estruturas do patógeno, essa parte aqui esbranquiçada, parecendo algodão. Isso são os sintomas aí da presença da doença mofo branco no feijão, que a gente consegue observar em campo. A gente consegue observar ainda também a ferrugem, né? A ferrugem do feijão. Então, nas folhas, vocês vão conseguir observar aqui, ó, essas pontuações amareladas, mais especificamente, uma coloração que se aproxima do ferrugem, por isso que o nome da doença é ferrugem. Então, todas essas estruturas aqui, amareladas ou enferrujadas, são estruturas de um fungo chamado Uromyces appendiculatus, ok? Então, é um tipo de fungo que ataca especificamente o feijão, e essas estruturas do fungo podem ser disseminadas na sua área em função da ação do vento e também de chuva, permitindo que a sua plantação ela possa ser contaminada, infestada muito rapidamente com a presença desse fungo. Então, o ideal é que se faça essa análise precoce da presença do ferrugem para entrar com alguma medida de controle eficiente. Por enquanto, dúvidas? Qual seria o tipo de controle que a gente poderia colocar para não causar esse ferrugem, professor, no caso da chuva? Boa pergunta, viu, Graziele? É o seguinte, é interessante você não somente compreender os sintomas, né, que a planta apresenta, facilitando a sua diagnose, bem como também você pensar na sua estratégia de controle. Primeira coisa, fazer a aquisição, comprar mudas que estejam sadias, isentas da presença de qualquer tipo de agente patógeno, porque quando você for fazer o plantio, né, você tem a segurança de que você está plantando mudas sadias. Mas, se, por exemplo, o seu vizinho tem um plantio aí também de feijão que está infestado com a ferrugem, naturalmente ele pode ser disseminado pela ação do vento. E o fungo tenha sempre em mente que ele cresce, se desenvolve melhor em ambientes mais úmidos. Portanto, respondendo à sua pergunta, a utilização de mudas sadias, de ter controle
com a questão da irrigação para não promover um ambiente muito úmido, que isso vai propiciar a disseminação, né, do fungo, que gosta de ambiente mais úmido, com alta umidade. E, por fim, também é interessante colocar, plantar no entorno da sua área barreiras de vegetação com plantas que podem impedir a disseminação aí desses esporos pela ação do vento. Não necessariamente, viu, Washington, ferrugem asiática, não necessariamente. Pode ser outros tipos de ferrugem, ok? Bom, em relação, Washington, à soja, que é o que eu estou apresentando, aí sim a gente pode ter a presença, sim, desse tipo de ferrugem. Observe aí que no plantio, né, de soja, bom, antes de falar disso, é importante que vocês compreendam que a soja ela é amplamente plantada no país, no Brasil, servindo de uma fonte de divisa econômica, financeira, muito importante para o desenvolvimento do país, porque muita área é plantada, naturalmente a produção ela é vendida para o exterior, e isso gera divisas econômicas importantes, né? Por outro lado, o fato justamente de ter um plantio muito grande, né? Milhares de hectares são plantados com soja. Imagine que quando uma doença ela se manifesta em determinada área, e considerando a sua uniformidade, ou seja, o monocultivo, essa doença ela pode rapidamente se alastrar e causar um prejuízo enorme. Por isso, a ferrugem na soja é a principal doença que acomete a soja. Sim, Austin, respondendo a sua pergunta, essas pontuações amareladas, elas podem corresponder ao ataque da ferrugem. Na soja, com certeza. Mas, assim, para outras plantas, pense que pode ser deficiência de algum nutriente, pode ser deficiência nutricional, tá? Como, por exemplo, o nitrogênio. Não esqueça disso. Mas, no caso da soja, essas estruturas aqui, vocês podem ter certeza que é a ferrugem. Lembre aí, viu, Austin, para que você consiga compreender que, a depender do estado, né, do desenvolvimento da planta da soja, esse amarelecimento aí vai nos indicar que já está na hora de fazer a colheita da soja. Então, é importante ter essa compreensão do desenvolvimento fenológico da planta, né? Portanto, é importante você conhecer a estrutura do fungo. Você vai pegar a folha, e eu vou mostrar aqui no próximo slide, ó. Aqui, não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. Essas estruturas que está até mais ampliada aqui nesse detalhe, e isso aqui é a estrutura do fungo. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre esse detalhe, né? De como é o fungo, como o fungo se comporta, para que você conheça de fato o sintoma da planta, e não necessariamente é só associar a cor amarela com a ferrugem. Tranquilo? No caso da soja, aqui, como eu falei anteriormente, observe aqui neste detalhe, né, que as estruturas do fungo estão aqui na parte de baixo da folha. São essas estruturas aqui, que quando ampliado, a gente vai conseguir ver que são as estruturas do fungo que causa a ferrugem da soja, que, como eu já disse, provoca aí danos consideráveis no plantio de soja, que, por sua vez, vai ter um impacto direto no desenvolvimento econômico do país. E aí eu trago para vocês aqui alguns problemas relacionados à presença da ferrugem na soja. A gente vai ter uma queda de folha precoce, muito cedo, né? Os grãos aqui nas vagens vão ter uma formação inadequada, ou seja, menor peso. Significa dizer que quando você for vender, naturalmente você vai ter um prejuízo. E aí, só para vocês terem ideia, na safra de 2017, 2018, houve uma redução na produtividade de 30%. Prejuízo aí realmente absurdo, provocando aí uma perda acima de 2 bilhões de reais por ano no cultivo da soja. Então, dinheiro que poderia retornar para, inclusive, o produtor aumentar a sua área, melhorar a produtividade, comprar implementos, enfim, dinheiro que foi perdido. Então, imagine aí
que é importante conhecer os sintomas das doenças e ataque de praga justamente para evitar esses prejuízos financeiros. Em relação ao milho, que também é uma importante cultura agrícola para o nosso país, a gente tem uma doença provocada também pelo ataque de fungos, a doença chamada cercosporiose. E a doença é assim chamada porque o fungo que ataca o cultivo do milho é chamado de Cercospora zeamaides. Cercospora zeamaides. E aí vocês estão vendo aqui na folha do milho, né, os sintomas da presença do ataque deste fungo aqui. Aqui no estágio mais inicial e aqui a folha já com estágio bem avançado da presença do milho. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem algumas informações interessantes para vocês terem atenção. Quando você tem plantios suscetíveis de milho na mesma área, o que é que vai acontecer? Esse fungo, ele tem a capacidade de deixar na área, nos restos culturais, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, as estruturas de reprodução dele, como vocês podem ver nesta imagem aqui, ó. Então, essa estrutura aqui é a estrutura de reprodução do fungo, chamada de esporo. Para vocês compreenderem o que é o esporo e qual é a função do esporo. Imagine que nós temos, para a disseminação das espécies vegetais, das plantas, as sementes. Então, a semente vai dar origem a um novo ser. O fungo, para vocês compreenderem nessa comparação, tem nos esporos a sua unidade de reprodução, como se fosse a semente do vegetal, né? Então, o esporo tem a capacidade de permanecer nesses restos culturais aqui do milho, e aí, quando você introduzir novamente a cultura, ele vai esporular, ele vai germinar, ele vai crescer e novamente atacar a planta do milho, né? Então, ele sobrevive aqui nesses restos culturais e aí consegue sobreviver na planta. E aí vocês vão observar aqui ataque nas espigas, ataques severos podem causar um secamento muito precoce. E aí, naturalmente, o que se vende, né, o produto comercial do milho são as espigas, né? Então, se você seca ali de forma precoce, né, o milho vai perder peso e aí vai inviabilizar a sua comercialização ou vai ter uma queda de qualidade muito significativa, né? Bom, nessa imagem aqui, ó, o que é que a gente pode compreender dessa imagem aqui? São as condições apropriadas para que esse fungo consiga se desenvolver. Portanto, observa bem aqui. No eixo deste gráfico aqui, a gente tem a temperatura, né? Variando de 10 graus, temperatura do ambiente, variando de 10 graus até 40. Nesse outro eixo aqui, que nos dá informação sobre a umidade relativa do ar, a gente tem aqui a umidade entre 60% e 100%. Então, aqui, essas condições de temperatura e umidade relativa do ar combinadas proporcionam o desenvolvimento do fungo Cercospora zeamaides, que causa a doença no milho, chamada de cercosporiose. E quais são as condições ideais para o desenvolvimento dessa doença, dessa cercosporiose? Observa bem aqui. Quando a gente tem uma temperatura entre 25 e 30 graus e umidade relativa do ar entre 90% e 100%. Então, reunidas essas condições aqui, temperatura entre 25 e 30 graus e umidade relativa do ar entre 90% e 100%, a gente tem uma rápida evolução da doença. Lembra que eu falei anteriormente? Umidade do ar alta proporciona maior dispersão e crescimento de fungos. Não diferente acontece com a doença cercosporiose no milho. Por outro lado, né, quando você tem aqui temperaturas entre 20 e 35 graus e umidade relativa entre 80% mais ou menos até 100%, você tem uma evolução mais lenta da doença, ou seja, o fungo ele se dissemina em uma condição mais lenta. Por quê? Porque a umidade relativa, principalmente, e a temperatura não estão naquela faixa adequada, ideal para que ele se desenvolva.
E, por fim, quando você tem aí temperaturas mais baixas, entre 10 graus, 20 graus, ou acima de 30, 40 graus, e principalmente, gente, aqui, ó, umidade relativa abaixo de 80%, a gente vai ter baixa ou nenhuma evolução da cercosporiose. Por quê? Porque as condições são inadequadas. Entenderam? Sim. Vamos lá. Aí aqui a gente tem também, para a doença do milho, mais exemplos aqui de doenças, como é o caso da ferrugem, muito semelhante a outras doenças, né? Aqui, ó, provocada pelo fungo chamado Puccinia sorg, ou Puccinia polisora, ou polissora. Então, todas essas estruturas aqui, ó, ouviu, Pedro? Washington Pedro, que você imaginou que só o fato de ser amarelado dá informação que é ferrugem, não. O importante é você ver a estrutura do fungo aqui, ó. Todas essas pústulas bem pequenas aí, que são essas estruturas do fungo. E isso que é a presença do fungo, da ferrugem. E aqui a gente também tem um fungo que tem uma coloração mais menos brilhante, né, mais esbranquiçada, e a gente chama de ferrugem branca, mas também é causada por fungo, e o nome da doença é ferrugem. Por outro lado, a gente tem também uma outra doença chamada de podridão de colmo, que naturalmente vai atacar aí o colmo, né? Algumas pessoas conhecem como caule do milho, né? Então, observe aqui uma planta doente, olha aqui a diferença, né? Então, a estrutura do colmo, ela fica mais frágil em função da presença do ataque do fungo. Nesse caso aí, a doença é chamada de antracnose, né? Antracnose. Sintomas da antracnose no colmo. Então, você pode observar aqui, ó, essas colorações mais escuras em função do ataque do fungo. E aqui a gente compara com uma planta sadia, né? Então, observa aí a estrutura mais frágil. Em relação ao milho, a gente tem algumas outras doenças também, né? Como vocês já viram aqui. Antracnose do colmo, tornando a estrutura do milho mais frágil. Isso pode até, em regiões que tem incidência de vento, provocar o tombamento. Temos aqui o outro ataque de fungo chamado fusarium, tanto é que o nome da doença é podridão de fusarium, provoca esse tipo de sintoma no colmo, né, no caule, né, do milho. Podridão de um outro fungo chamado podridão de diplodia, provoca essa estrutura aqui, como se fosse apodrecido. E temos também aqui podridão de Phytium, o nome de um fungo também, Phytium, né? Então, olha o que acontece com o colmo aí, ele vai como se fosse estrangulando o colmo naturalmente, reduzindo a produtividade, podendo sim provocar a morte do milho. Em relação à bactéria, né, temos aqui uma podridão bacteriana, provocando aí, ó, esse sintoma. Então, as folhas ficam desse jeito aí, né, esbranquiçadas e levando à morte da planta. E, em relação aos danos na espiga, que é o produto comercial, né, do milho, né, nós temos aí algumas doenças também, né, quais são os diferentes tipos de podridão que a gente vai conseguir observar nas espigas. Então, causada por um fungo Gibberella, ó como ele fica numa coloração rosa, podridão de espiga pelo fungo chamado Gibberella. Temos também aqui um ataque de fungo chamado penicílio, ele fica com uma coloração esverdeada aqui, ó, de uma importância muito grande esse tipo de podridão, porque o penicílio, como vocês podem ver aqui, ele cresce muito rápido e tem um potencial de contaminação assustador. Essas estruturas do fungo aqui conseguem se disseminar pelo vento aí muito facilmente. Então, muito importante. E a última aqui, o último exemplo, né, o fungo chamado diplodia também provoca esses sintomas aqui esbranquiçados, provocando aí também danos na espiga do milho. Esses são os principais
tipo de podridões, tanto do pomo quanto da espiga, que é o produto comercial que a gente consegue observar no caso do milho. E aí, gente? Tudo tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não, professor. Então, vamos lá. Aqui, agora, em relação a algumas hortaliças, né? Que também são alvo do ataque de muitas pragas, de doenças, principalmente, por levar em consideração que a necessidade de uma irrigação em abundância, né? E, naturalmente, provoca ali um ambiente propício para o ataque de alguns fungos, por exemplo. E aí eu apresento inicialmente para vocês o alface. Essas estruturas que vocês estão vendo na folha do alface aqui são manchas provocadas por um fungo chamado Cercospora longíssima. Naturalmente, o nome da doença é mancha de Cercospora. Repetindo, essas manchas que a gente consegue observar na folha do alface são indicativos da presença do ataque de um fungo chamado Cercospora longíssima. Então, vocês vão observar aqui, ó, manchas circulares pardas com bordas definidas e que aparecem inicialmente em folhas mais velhas, mas se a doença progredir, vocês vão observar também em folhas mais novas, né? Danificando aí grande parte da estrutura do alface, da folha do alface. Então, mancha de Cercospora no alface é uma doença causada por Cercospora longíssima, que tem esse tipo de dano. Manchas pardas, circulares, bem fáceis de serem observadas a olho nu no campo. Em relação ao alface também, temos uma doença chamada podridão mole, como vocês podem ver, né? A planta, ela vai realmente ser levada à morte. Ó, como fica mais escurecido aí a base ali, né, da planta, em função de um ataque da ervínia SP, uma espécie de ervínia que vai provocar murcha e morte da planta. Quando arrancada, a planta vai exibir uma intensa podridão aqui, ó, na coroa ou também no início ali do sistema radicular. E uma das características aqui de presença dessa doença, que é em função do ataque dessa bactéria, é um forte odor, um cheiro desagradável, e isso aí auxilia, inclusive, na identificação do ataque dessa bactéria, ervínia. Ok? Bom, em relação ao alho, como vocês estão vendo aí, o sintoma da folha é a presença de pequenas lesões aqui, ó, que se assemelham a uma substância aquosa e que vai, depois, né, com a avançada doença, se apresentar nesse formato aqui, com essa característica. A doença é chamada de mancha púrpura, provocada por este fungo, a Alternaria porre, ok? E, bom, essa é uma das principais doenças do alho, né? É importante destacar que existe ataque de pragas na cultura do alho, mas boa parte dos insetos eles são afugentados justamente pela presença de substâncias que são alelopáticas e são produzidas pelo alho. Mas não deixa de ter ataques aí de patógenos, como é o caso da bactéria que eu acabei de mostrar a vocês. Bom, pimentão. Aqui vocês estão vendo uma doença muito característica, assim como a próxima que eu vou mostrar, né, no caso do pimentão, que é a murcha de Phytophthora. Phytophthora também é um fungo, como eu disse, muitas doenças fúngicas tendem a provocar doenças em hortaliças pelo clima que se estabelece ali de umidade relativamente alta e um clima apropriado para o desenvolvimento dos fungos. Então, nos ramos, a gente vai observar aqui esse tipo de dano, né, escurecido, e no fruto, como vocês podem ver aqui, ó, essas estruturas fúngicas esbranquiçadas, provocando dano e o murchamento do fruto, né?
Então, isso aqui é o sintoma característico no pimentão da presença do fungo chamado Phytophthora. Vai provocar danos desde as mudas lá na sementeira, como também no campo com a planta adulta, provocando esses danos aqui. Então, isso, como eu disse, né, quando a umidade é muito elevada, o fungo pode desenvolver um micélio de coloração branca aqui na parte externa do fruto, né? Então, essa é uma doença também que provoca danos sérios no cultivo do pimentão. Essa outra doença do pimentão, conhecida como antracnose, ela é muito fácil de ser identificada no campo. Muito fácil, por quê? Porque o fungo coletótrico, como vocês podem observar aqui, ele vai provocar essa lesão circular no fruto, e pode ser mais de uma lesão no mesmo fruto, como vocês podem ver aqui, ó. Então, essas lesões circulares no fruto aqui está relacionada no pimentão ao ataque do fungo coletótrico, provocando a doença chamada de antracnose, ok? A doença pode afetar toda a parte aérea da planta, mas os danos principais estão relacionados, como eu disse a vocês, aqui no fruto, provocando essas lesões circulares, doença chamada de antracnose, provocada pelo fungo coletótrico. Ok? Em relação ao pimentão, gente? Estão por aí? Dúvidas? Perguntas? Vamos seguir. Tá bom. Aqui nós temos uma praga, né, muito comum em plantações de mandioca, que é o mandarová. Esta lagarta aqui, ó. Provoca danos sérios na parte aérea da planta. E aí vocês podem imaginar, mais um produto comercial são as raízes. Mas considere que se você não tiver a parte foliar, a planta não recebe energia solar e não faz a fotossíntese, né? Liberando nutrientes para as raízes, por exemplo, produzindo o que a gente vai consumir. Então, mandarová é considerado uma das pragas mais importantes dessa cultura e se distribui aí em vários estados, podendo causar severo desfolhamento e em plantas mais novas, em função da sua agressividade, no que diz respeito ao consumo da parte aérea das folhas, né, pode provocar em plantas mais novas a morte. Gente, em relação ao coqueiro, no coqueiro a gente tem uma doença chamada anel vermelho. Observe aqui, ó, quando você faz um corte ali na estipe do coqueiro, você vai observar esse sintoma aqui, ó, vermelho. Parece um anel. Então, o nome dessa doença aqui é anel vermelho do coqueiro. Esta doença é provocada por um nematóide, que é um organismo que fica no solo. Mas como que esse nematóide chega até o coqueiro? Ele é transmitido por um vetor, que é este besouro, que é chamado de broca do coqueiro. Portanto, a broca do coqueiro provoca um dano direto, que são as perfurações aqui na estipe, e um dano indireto, que é transportar no seu estômago, o nematóide, que vai provocar a doença chamada anel vermelho. Então, ele provoca danos diretos e danos indiretos. E aí, uma das estratégias, por exemplo, para controle desse tipo de praga no campo, é, como vocês podem ver aqui, a distribuição de armadilhas, como esses baldes plásticos aqui, nas áreas próximas onde estão aí situados o plantio do coqueiro. E nesses baldes aí, a gente faz um orifício, como vocês podem ver aqui, ó, coloca-se na tampa aí um funil, né? Esse funil aqui pode ser adaptado com garrafas PET, como vocês podem observar aqui. Dentro desse balde, coloca-se aqui roletes de cana, para que esses roletes, o odor, o cheiro, né,
possam atrair os besouros. E aí, ao serem atraídos, eles vão descer por esses funis e vão ficar aprisionados aí. E aí você pode ter uma armadilha para que você possa monitorar o número de insetos, ou seja, a infestação na área, e aí, naturalmente, entrar contra alguma medida de prevenção. Ok? Bom, em relação ao bicudo do algodoeiro, é este inseto aí, muito pequeno. Como vocês podem ver, aqui é o botão floral do algodão. E tudo isso aqui, todas essas pontuações aqui escuras, como vocês podem ver aqui, estão relacionadas aqui ao ataque do bicudo. Observa que ele tem uma estrutura, né, um aparelho bucal, como vocês estão vendo aqui, que a gente chama de picador-sugador. Então, ele introduz aqui o aparelho bucal dele no algodão e suga a seiva. Só que, ao fazer isso daqui, observe, vai provocar danos na almofada floral ali, no algodão, inviabilizando assim, né, a comercialização. Então, é a principal praga da cultura, provocando aí em torno de 70% da produção. Então, ficou claro aí, muito claro o nome científico, mas o nome científico dessa praga aí do bicudo do algodoeiro é Antonomus grandis. Antonomus grandis é o nome científico do bicudo do algodoeiro. Então, o que acontece? As fêmeas vão colocar os ovos, depositar os ovos aqui nos botões florais, e após a emergência, a larva já vai se alimentar das fibras do algodão. Então, por isso a importância do monitoramento e controle, porque eles se reproduzem e já se alimentam da própria inflorescência do botão floral, fibras e sementes do algodão, inviabilizando aí ou provocando perdas consideráveis, como eu disse aqui, de até 70% da produção do algodão. Então, como é que a gente pode identificar aqui o inseto que a praga está na área, né? Então, uma das indicações da presença do inseto são as maçãs aqui, né? Ou seja, que essa estrutura apresentarem perfurações externas, como eu mostrei a vocês aqui. Então, essas perfurações aqui são indicativo da presença da praga. Que praga é essa? Bicudo do algodoeiro. E aí faz com que esses algodões, né, as maçãs do algodão, caiam no solo de forma prematura, não antes do período correto de colheita, para que ele possa ser processado. Então, também é uma praga que causa muito prejuízo no algodão. Bom, no início da aula, até estava comentando com você, Pedro, Washington Pedro, sobre algumas pragas na região cacaueira. Uma delas é essa daí que vocês estão vendo, né? A gente dá o nome popular de chupança, mas o nome científico é monalônio, né? Então, este inseto, que vocês estão vendo aí, e ele provoca danos diretos no fruto do cacaueiro. Então, essas pontuações aqui escuras, a gente chama de verrugas, então, ou bexigas, são o resultado da ação do ataque desses insetos, desse chupança no cacaueiro. Então, essas bexigas pretas no fruto vão surgir após o ataque, que vai ocorrer em áreas, como eu disse, né, com maior incidência solar. Então, onde o cacaueiro ele tem uma poda mais severa, onde não há um sombreamento, por exemplo, como a cabruca, então a presença, você vai ter mais incidência solar e, consequentemente, a presença desses insetos, como é o caso do chupança, vai ser mais evidenciada. E aí você vai ter danos diretos no fruto, porque esses insetos vão sugar a seiva do fruto, dificultando aí que o fruto ele adquire o seu tamanho adquirido, né, o seu tamanho esperado. Em termos de produtividade, a gente vai ter uma queda considerável, né, porque vai impedir o crescimento natural do fruto. Dúvidas por enquanto, gente?
Só estou falando aqui, e por enquanto não estou vendo vocês perguntarem. Pode dizer, Gabriel. Professor, a gente vai ter alguma aula somente sobre o cacau? Somente sobre o cacau? Prática, você quer falar? Online mesmo. Não. Só sobre o cacau, não. Na disciplina de fitossanidade, não. A gente vai abordar alguns temas na próxima aula também relacionados ainda à sanidade, né? Fitossanidade, mas específico do cacau, não. Por conta de que vocês têm outras disciplinas específicas que falam só de cacau, entendeu? Salvo engano, no terceiro semestre tem uma disciplina de cacauicultura. Então, aí você vai observar ali tudo sobre o cacau, ok? Ok. E aí, gente, aqui ó, temos também em relação ao abacaxi uma doença muitíssimo importante, muito importante, que é a fusariose. Fusariose é causada por um fungo também chamado Fusarium. Então, aqui no campo, né, você tem um abacaxi e a estrutura do ataque do fungo é essa aqui. E aí você tem a presença aqui de uma substância que é colocada para fora pelo fruto. Aqui temos uma outra variedade com o mesmo sintoma, né, o ataque do fungo aqui, e aí você tem aí a liberação dessa substância. Então, para a cultura do abacaxi, é sem dúvida a principal doença. E aí, quando a gente abre, né, o fruto, né, vocês vão observar aqui, ó, essas partes escuras, né, após você abrir o fruto. Então, você tem todas essas estruturas aqui mais escuras em função que nos dão a informação justamente do ataque do fungo, né? Temos aqui na parte mais aérea da planta, né, onde você tem inflorescência. Então, tudo isso aqui são estruturas do fungo que, como vocês podem ver, pode atacar toda a estrutura da planta. Para vocês terem ideia, né, pode provocar perdas na produção que chegam até a 80% de perda. Então, imagina aí quem tem cultivo de abacaxi pode ter prejuízos consideráveis, uma dor de cabeça muito grande em relação à presença de fusário na sua área, né? E a gente tem, no caso da cultura do abacaxi, uma variedade chamada de variedade pérola, que é uma das mais cultivadas no Brasil, e também essa variedade ela é suscetível ao ataque da fusariose. Então, para vocês terem a dimensão do tamanho do problema que é você ter a doença instalada na área, a fusariose, e os prejuízos que a presença dessa doença na área, né, provocada pelo fungo Fusarium, vai provocar ao produtor. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Sendo assim, a gente vai dar uma revisadinha aqui agora no conteúdo. Vamos fazer algumas arguições aqui para consolidar a aprendizagem, né? Praticar, né? Como vocês podem ver na imagem, estimular o nosso cérebro a consolidar a aprendizagem através da prática. Portanto, pergunta número 1, Washington, como diagnosticar corretamente uma doença em cultivos agrícolas? Coloquem no chat aí, por favor. E Mariana e Graziele, segunda pergunta, vocês duas. Por que o diagnóstico precoce é interessante no controle de pragas? Me respondam. Graziele, Mariana.
O Washington já respondeu aqui, enquanto vocês pensam aí, né, que a primeira pergunta, como diagnosticar corretamente uma doença em cultivos agrícolas? O Washington coloca aqui, observando a doença, assim como os sintomas da doença. Principalmente, né, Washington e demais estudantes, conseguir identificar qual o tipo de dano que aquela doença está provocando no fruto, né? E com a sua prática, né, relacionando com a teoria que você vai estudando, você vai conseguir identificar visualmente no campo que aquele tipo de sintoma, ou seja, aquele tipo de dano da planta está relacionado à presença de tal doença ou tal praga. Então, é exatamente isso. A análise dos sintomas na planta ou no fruto pode nos indicar corretamente qual a planta, ou seja, fazer o diagnóstico sem se equivocar, sem errar. Graziele, Mariana, estou aguardando a resposta da segunda pergunta. Vamos lá? Não sei, não. Não sabe, minha jovem? Mariana? Mariana? Tá vendo? Não faço ideia, não, professor. Ok, então. Por que o diagnóstico precoce é interessante no controle de pragas? Eu falei aqui ao longo da nossa aula que você conhecer os sintomas do ataque de uma praga ou de uma doença é importante, é interessante, porque você pode atuar de forma precoce no controle dessas pragas e doenças. A partir disso, você vai introduzir medidas para erradicação ou redução drástica dos danos provocados por essa praga. Portanto, tem uma relação direta entre o diagnóstico precoce e a possibilidade de você evitar prejuízos com o número, o crescimento exagerado, né, dessa praga na sua lavoura e, consequentemente, provocar danos, não só danos diretos na planta, mas também com prejuízo financeiro. Entenderam? Sim. Bom, então, esse foi nosso conteúdo de hoje. Nesse momento, eu vou encerrar a gravação. Agradeço aí pela atenção de vocês. Só um minuto.